Livro Vi. Via negativa. Lembre-se de que não tínhamos um nome para a cor azul, mas conseguíamos viver muito bem sem ele. Permanecemos culturalmente, e não biologicamente, daltônicos por um longo período de nossa história. E, antes de o capítulo 1 ser redigido, não tínhamos um nome para a antifragilidade, mas os sistemas vinham contando com ela de maneira eficaz. Na ausência da intervenção humana, há muitas coisas sem palavras, assuntos que conhecemos e de acordo com os quais podemos agir, mas que não conseguimos descrever diretamente, que não conseguimos capturar em linguagem humana ou dentro dos limitados conceitos humanos disponíveis. Quase tudo que nos rodeia e que tem significância é difícil de entender linguisticamente, e, na verdade, quanto mais poderosa, mais incompleta a nossa compreensão linguística. Mas, se não conseguimos expressar exatamente o que alguma coisa é, podemos dizer algo sobre o que essa coisa não é. A expressão indireta, em lugar da direta. O apofático diz respeito ao que não pode ser dito diretamente em palavras. Do grego apoposis, dizer não, ou mencionar sem mencionar. O método começou como um modo de evitar a descrição direta, levando a focar na descrição negativa, o que é chamado, em latim, de via negativa, a forma negativa, com base em tradições teológicas, especialmente da Igreja Ortodoxa Oriental. A via negativa não tenta expressar o que é Deus. Deixemos isso para o tipo primitivo de pensadores e filosofastros contemporâneos com tendências cientificistas. Ela só elenca o que Deus não é, e trabalha com o processo de eliminação. A ideia é comumente associada ao teólogo místico pseudo-Dionísio, o Areopagita. Ele era um obscuro habitante do Oriente Próximo que atendia pelo nome de Dionísio e escrevia poderosos tratados místicos, sendo, por muito tempo, confundido com Dionísio, o Areopagita, um juiz de Atenas que foi convertido pela pregação do apóstolo Paulo. Daí o qualificativo pseudo acrescentado a seu nome. Os neoplatônicos eram seguidores das ideias de Platão. Eles se concentravam, principalmente, nas formas de Platão, aqueles objetos abstratos dotados de existência própria. Pseudo-Dionísio era discípulo de Proclo, o neoplatonista, ele mesmo, aluno de Ciriano, outro neoplatonista sírio. Proclo era conhecido por repetir a metáfora de que as estátuas são esculpidas por subtração. Já li várias vezes uma versão mais recente dessa ideia, com o seguinte trocadilho apócrifo: o Papa perguntou a Michelangelo qual era o segredo de sua destreza, especialmente como ele havia esculpido a estátua de Davi, considerada por muitos a obra-prima de todas as obras-primas. Sua resposta foi: é simples. Eu só removo tudo o que não é Davi. O leitor pode, assim, reconhecer a lógica por trás da estratégia Barbel. Lembre-se da lógica Barbel que é necessária para, em primeiro lugar, remover as fragilidades. Onde está o charlatão? Lembre-se de que o intervencionista foca na ação positiva, em fazer algo. Assim como as definições positivas, vimos que as ações são respeitadas e glorificadas por nossas mentes primitivas e levam, digamos, a intervenções governamentais ingênuas que terminam em desastre, seguidas por queixas generalizadas sobre as intervenções governamentais ingênuas, visto que estas, como agora já se admite, terminam em desastre, seguidas por mais intervenções governamentais ingênuas. Atos de omissão, não fazer algo, não são considerados atos, e não parecem fazer parte de uma missão. A tabela 3 mostrou como esse efeito pode ser generalizado para vários domínios, da medicina aos negócios. Tenho usado, em toda a minha vida, uma heurística maravilhosamente simples. Os charlatões podem ser reconhecidos, na medida em que oferecerão conselhos positivos, e somente conselhos positivos, explorando nossa ingenuidade e nossa idiota propensão a receitas que soam imediatamente óbvias, mas que depois evaporam quando nos esquecemos delas. Basta olhar para os livros do tipo Como Fazer, que trazem, no título, 10 passos para preencher, enriquecer, perder peso, fazer amigos, inovar, ser eleito, adquirir músculos, encontrar um marido, administrar um orfanato, etc. No entanto, na prática, os profissionais, aqueles selecionados pela evolução, utilizam o lado negativo. Os mestres de xadrez costumam ganhar ou não perder. As pessoas enriquecem por não ir à falência, principalmente quando as outras vão. As religiões baseiam-se, principalmente, em interdições. A aprendizagem da vida diz respeito ao que evitar. Reduzimos a maioria de nossos riscos de acidentes pessoais graças a um pequeno número de medidas. Além disso,
na maioria das circunstâncias repletas de alto grau de aleatoriedade. Ser iludido pelo acaso é não conseguir afirmar se, de fato, uma pessoa bem-sucedida tem habilidades, ou se uma pessoa com habilidades será bem-sucedida. Mas podemos muito bem prever o negativo, isto é, que uma pessoa totalmente desprovida de habilidades acabará fracassando. Conhecimento subtrativo. Ora, o mesmo se aplica ao conhecimento. A maior, e mais robusta, contribuição para o conhecimento consiste em remover o que achamos que está errado. A epistemologia subtrativa. Na vida, alcançamos a antifragilidade não sendo idiotas. Empirimísticas teologias. Pseudo Dionísio não usou essas palavras exatas, nem discutiu a desconfirmação, tampouco abordou a ideia com clareza, mas, na minha opinião, vislumbrou essa epistemologia subtrativa e as assimetrias no conhecimento. Chamei de platonicidade e amor por algumas formas abstratas nítidas, as formas teóricas e universais que nos deixam cegos à confusão da realidade e causam efeitos do tipo cisne negro. Então, percebi que havia uma assimetria. Eu realmente acredito em ideias platônicas quando surgem no sentido inverso, como universais negativos. Assim, o princípio central da epistemologia que defendo é o seguinte: nós conhecemos muito mais o que está errado do que o que está certo, ou, formulando de acordo com a classificação frágil, robusto, o conhecimento negativo, o que é errado, o que não funciona, é mais robusto a erros do que o conhecimento positivo, o que é certo, o que funciona. Assim, o conhecimento cresce por subtração, muito mais do que pelo acréscimo, considerando-se que o que conhecemos hoje pode vir a se mostrar errado, mas o que sabemos ser errado não pode se revelar certo, pelo menos não com tanta facilidade. Se eu detectar um cisne negro, com letras minúsculas, posso estar praticamente certo de que a afirmação todos os cisnes são brancos está errada. Mas, mesmo que eu nunca tenha visto um cisne negro, nunca poderei assegurar que tal afirmação é verdadeira. Reformulando novamente, desde o momento em que uma pequena observação pode refutar uma afirmação, enquanto milhões de outras dificilmente conseguirão confirmá-la, a desconfirmação é mais exata do que a confirmação. Essa ideia tem sido associada, em nossos tempos, ao filósofo Karl Popper, e eu, muito equivocadamente, acreditei que ela realmente tivesse partido dele, embora ele esteja na origem de uma ideia ainda mais potente sobre a incapacidade fundamental de prever os rumos da história. Descobri que essa noção é muito mais antiga, e foi um dos princípios centrais da escola cético-empírica de medicina da era pós-clássica no Mediterrâneo Oriental. Ela era bem conhecida por um grupo de estudiosos franceses do século XIX, que redescobriu essas obras. E a ideia do poder da desconfirmação permeia a forma como as ciências exatas são praticadas. Como se pode perceber, podemos vincular isso aos quadros gerais de positivo aditivo e negativo, subtrativo. O conhecimento negativo é mais robusto, mas não é perfeito. Popper foi criticado pelos filósofos por tratar a desconfirmação de forma exata, inequívoca, estrita. Não existe uma definição clara. É impossível descobrir se um experimento falhou em produzir os resultados pretendidos, falsificando a teoria, por causa do fracasso das ferramentas, por causa da má sorte ou por causa de uma fraude por parte do próprio cientista. Digamos que tenhamos visto um cisne negro. Isso, certamente, invalida a ideia de que todos os cisnes são brancos. Mas e se tivéssemos bebido vinho libanês, ou tido alucinações por passar muito tempo na internet? E se fosse uma noite escura, em que todos os cisnes parecem cinzas? Digamos que, em geral, o fracasso, e a desconfirmação, é mais informativo do que o sucesso e a confirmação, e é por isso que afirmo que o conhecimento negativo é, simplesmente, mais robusto. No entanto, antes de começar a preparar esta sessão, passei algum tempo vasculhando as obras completas de Popper, perguntando-me como o grande pensador, com sua abordagem obsessiva da falsificação, negligenciou totalmente a ideia de fragilidade. Sua obra-prima, Typovertio of Historicism, na qual ele apresenta as limitações dos prognósticos, mostra a impossibilidade de uma representação admissível do futuro. Mas ele não percebeu que, se um cirurgião incompetente opera um cérebro, é possível prever, seguramente, danos graves, até mesmo a morte do paciente. No entanto, tal representação subtrativa do futuro está em perfeita consonância com sua ideia de desconfirmação, sua segunda etapa lógica. O que ele chama de falsificação de uma teoria deveria levar, na prática,
ao rompimento do objeto de sua aplicação. Em sistemas políticos, um bom mecanismo é aquele que ajuda a remover os maus elementos, e não a decidir o que fazer ou quem nomear, pois o mau elemento pode causar mais danos do que as ações coletivas dos bons elementos. John Euster vai mais longe. Recentemente, ele escreveu um livro com sugestivo título de Preventing Mischief, em que baseia a ação negativa na ideia de Bentham, de que a arte do legislador limita-se à prevenção de tudo o que possa impedir o desenvolvimento de sua liberdade e de sua inteligência, dos membros do todo. E, como esperado, a via negativa faz parte da sabedoria clássica. Para o estudioso e líder religioso árabe Ali bin Abi Talib, sem parentesco, manter distância de uma pessoa ignorante é equivalente a estar acompanhado de um homem sábio. Finalmente, considere esta versão moderna. Em uma frase de Steve Jobs, as pessoas acham que foco significa dizer sim àquilo em que se precisa focar. Mas isso não tem nada a ver com foco. Foco significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. É preciso selecionar cuidadosamente. Na verdade, estou tão orgulhoso das coisas que ainda não fiz quanto das coisas que já fiz. Inovação é dizer não a 1000 coisas. A barra de pesos. Novamente, o conhecimento subtrativo é um tipo de barra de pesos. Significativamente, ele é convexo. O que é errado é bastante robusto. O que não conhecemos é frágil e especulativo. Mas não levamos essa ideia a sério para nos certificar de que não nos prejudicaremos caso ela se revele falsa. Outra aplicação da via negativa reside no conceito de que menos é mais. Menos é mais. A ideia de que menos é mais na tomada de decisões pode ser atribuída a Spyros Makridakis, Robin Dawes, Dan Goldstein e Gerd Gigerenzer, que descobriram, em vários contextos, que os métodos mais simples para o prognóstico e a inferência podem funcionar muitíssimo melhor do que os complexos. Suas regras gerais não são perfeitas, mas são projetadas para não ser. Adotar certa humildade intelectual e abandonar o objetivo da sofisticação pode produzir efeitos poderosos. A dupla Goldstein e Gigerenzer cunhou a noção de heurística veloz e frugal, que toma boas decisões apesar das limitações de tempo, de conhecimento e de poder computacional. Percebi que a heurística do menos é mais se enquadrava perfeitamente ao meu trabalho, em 2 pontos. Primeiro, nos efeitos extremos. Há do menos em que o evento raro, repito, bom ou mau, ocupa uma posição desproporcional e tendemos a ser cegos a ele. Logo, focar na exploração desse evento raro, ou proteger-se contra ele, muda grande parte da exposição aos riscos. Se nos preocuparmos apenas com as exposições do tipo cisne negro, a vida ficará mais cômoda. Menos é mais provou ser surpreendentemente fácil de encontrar e de aplicar e robusto a erros e mudanças de opinião. Talvez não haja uma causa facilmente identificável para grande parte dos problemas, mas, muitas vezes, existe uma solução fácil, não para todos os problemas, mas para boa parte deles uma parte realmente boa. E essa solução é imediatamente identificável, às vezes a olho nu, sem precisar recorrer ao uso de análises complexas e a uma atitude inerte pela busca de causas, altamente frágil e sujeita a erros. Algumas pessoas estão cientes da noção de 80-20, com base na descoberta de Vilfredo Pareto, mais de um século atrás, de que 20% das pessoas na Itália detinham 80% da terra, e vice-versa. Desses 20%, 20%, isto é, 4%, possuíam cerca de 80% dos 80%, isto é, 64%. No fim, havia menos de 1% representando cerca de 50% do total. Isso evidencia os efeitos do vencedor leva tudo do extremistão. Esses efeitos são muito gerais, desde a distribuição de riqueza até a venda de livros por determinado escritor. Poucos percebem que estamos caminhando para uma distribuição muito mais irregular de 99 em muitas coisas que costumavam ser de 80-20. 99% do tráfego da internet é atribuível a menos de 1% dos sites. 99% das vendas de livros vem de menos de 1% dos escritores. E eu preciso parar, porque os números são emocionalmente estimulantes. Quase tudo que é contemporâneo tem efeitos do tipo vencedor leva a tudo, o que inclui fontes de danos e benefícios. Por conseguinte, conforme mostrarei, uma modificação de 1% nos sistemas pode diminuir a fragilidade, ou aumentar a antifragilidade, em cerca de 99%, e bastam algumas poucas etapas, muito poucas, frequentemente a baixo custo, para tornar as coisas melhores e mais seguras. Um pequeno número de pessoas desabrigadas, por exemplo,
custa aos governos uma parcela desproporcional de despesas, o que torna óbvio onde é preciso economizar. Um pequeno número de funcionários de uma empresa causa a maior parte dos problemas, corrompendo a conduta geral, e vice-versa. Portanto, livrar-se desses funcionários é uma ótima solução. Um pequeno número de clientes gera grande parte da receita. Recebo 95% de minhas postagens difamatórias das mesmas 3 pessoas obsessivas, todas representando os mesmos protótipos de fracasso, uma das quais já escreveu, acho, cerca de 100.000 palavras em postagens. Ela precisa escrever mais e mais e encontrar mais e mais coisas para criticar em meu trabalho e em minha personalidade para obter o mesmo resultado. Na área da assistência de saúde, Ezequiel Emanuel mostrou que metade da população responde por menos de 3% dos custos, com os 10% mais doentes consumindo 64% do bolo total. Bent Fliberg, do capítulo 18, mostrou, em seu Black Swan Management, a ideia de que a maior parte da sobrecarga de custos das empresas é, simplesmente, atribuível a grandes projetos de tecnologia, sugerindo que é nisso que temos de focar, em vez de falar indefinidamente e de escrever artigos complicados. Como se costuma dizer na máfia, trabalhe apenas para remover a pedra que está em seu sapato. Há alguns domínios, como o setor imobiliário, em que os problemas e as soluções estão concisamente resumidos em uma única heurística, uma regra geral para analisar as 3 propriedades mais importantes: localização, localização e localização. Quase todo o resto, supõe-se, é titica de galinha. Não é bem assim, e nem sempre é verdade, mas isso mostra a coisa fundamental com a qual preocupar-se, pois o resto cuida de si mesmo. No entanto, as pessoas querem mais informações para resolver problemas. Certa vez, prestei um depoimento no Congresso contra um projeto de lei cuja intenção era financiar um projeto para prognosticar crises. Os envolvidos estavam cegos ao paradoxo de que nunca tivemos mais informações do que temos hoje, mas há menos previsibilidade do que nunca. Mais informações, como prestar atenção nas cores dos olhos das pessoas à sua volta quando se atravessa a rua, podem fazer-nos perder de vista o enorme caminhão que se aproxima. Quando atravessamos a rua, removemos informações, qualquer coisa, que não seja ameaça essencial. A como Paulo Valéry escreveu certa vez, que de choses il faut ignorer pour agir. Quantas coisas é preciso ignorar para agir? Disciplinas persuasivas e confiantes como a física, tendem a usar poucos dados estatísticos para sustentar suas teses, ao passo que a ciência política e a economia, que nunca produziram nada digno de nota, estão cheias de estatísticas elaboradas e de evidências estatísticas. E sabemos que, removida a cortina de fumaça, as evidências não são evidências. A situação da ciência é semelhante à dos romances policiais, em que a pessoa com o maior número de álibis acaba se revelando a culpada. E não são necessárias resmas de papel cheias de informações para derrubar os megatons de artigos repletos de estatísticas na economia. O simples argumento de que os eventos do tipo cisne negro e extremos governam o mundo socioeconômico, e tais eventos não podem ser previstos, é suficiente para invalidar suas estatísticas. Temos mais evidências do poder do menos é mais a partir da seguinte experiência. Christopher Chabris e Daniel Simmons, em seu livro O Gorila Invisível, mostram como as pessoas que assistem a um vídeo de um jogo de basquete, quando distraídas por detalhes que lhes prendem atenção, tais como a contagem de passes, podem ignorar completamente um gorila que entre no meio da quadra. Descobri que vinha usando intuitivamente a ideia do menos é o mais comum auxiliar na tomada de decisão, contrariamente ao método de colocar uma série de prós e contras lado a lado na tela do computador. Se tivermos, por exemplo, mais de uma razão para fazer algo, escolher um médico ou um veterinário, contratar um jardineiro ou um empregado, casar com uma pessoa, fazer uma viagem, simplesmente é melhor não fazer nada. Isso não quer dizer que uma das razões seja melhor do que duas, mas que, invocando mais de uma razão, estamos tentando convencer a nós mesmos a fazer alguma coisa. Decisões óbvias, robustas a erros, exigem apenas um único motivo, não mais do que isso. Da mesma forma, o exército francês tinha uma heurística para recusar as desculpas para a inassiduidade por mais de uma razão, como a morte da avó, o vírus do resfriado e ter sido mordido por um javali. Se alguém ataca um livro ou uma ideia usando mais de um argumento, sabemos que isso não é real. Ninguém diz ele é um criminoso, matou muitas pessoas, e também não pratica boas maneiras à mesa.
Tem mau hálito e é um péssimo motorista. Sempre segui o que chamo de navalha de Bergson. Um filósofo deve ser conhecido por uma única ideia. Não mais do que isso. Não posso assegurar que a fonte seja Bergson, mas a regra é suficientemente boa. Certa vez, o ensaísta e poeta francês Paul Valéry perguntou a Einstein se ele carregava um caderno para anotar ideias. Eu nunca tive ideias. Essa foi a resposta. Na verdade, ele simplesmente não tinha ideias do tipo titica de galinha. Portanto, uma heurística. Se alguém tiver uma longa biografia, ignorarei essa pessoa. Em uma conferência, um amigo convidou-me para almoçar com um figurão ultra-realizado cujo currículo poderia cobrir mais de 2 ou 3 vidas. Eu o ignorei para me sentar a uma mesa com os estagiários engenheiros de palco. B. Da mesma forma, quando me dizem que alguém tem 300 trabalhos acadêmicos e 22 doutorados honoríficos, mas nenhuma outra contribuição atraente ou nenhuma ideia principal por trás disso, eu evito como se fosse a peste bubônica. Tempo e fragilidade. A profecia, como o conhecimento, é subtrativa, não aditiva. O efeito Lindy, ou como o velho prevalece sobre o novo, especialmente em tecnologia. Independentemente do que digam na Califórnia, a profecia não é uma carreira recomendada nem voluntária. A antifragilidade implica, ao contrário do instinto inicial, que o velho é superior ao novo. E muito mais do que se pensa. Não importa a aparência de algo para seu funcionamento intelectual, ou se seu discurso é bom ou não, o tempo saberá mais sobre suas fragilidades e o destruirá quando necessário. Aqui, exponho uma doença contemporânea, ligada ao intervencionismo, chamada de neomania, que traz fragilidade, embora eu acredite que ela possa ser tratada, caso haja paciência suficiente. Aquilo que sobrevive tem de ser útil para servir a algum propósito geralmente oculto, que o tempo consegue perceber, mas que nossos olhos e faculdades lógicas são incapazes de captar. Neste capítulo, usamos a noção de fragilidade como a força motora central do prognóstico. Lembre-se da simetria fundamental. O antifrágil beneficia-se com a volatilidade e a desordem. O frágil é prejudicado. Bem, o tempo é a mesma coisa que a desordem, de Simone diz a Jensen, como um exercício de distinção entre fragilidade e antifragilidade. Vamos brincar de ser profetas, com o entendimento de que esta não é uma boa opção profissional, a menos que sejamos resistentes, tenhamos um bom círculo de amigos, pouco acesso à internet, uma biblioteca com um bom conjunto de provérbios antigos, e, se possível, a capacidade de obter benefícios pessoais com nossas próprias profecias. Como demonstra a trajetória histórica dos profetas, antes de provar que estamos certos, seremos criticados. Depois de provar que estamos certos, seremos odiados por algum tempo, ou, o que é pior, nossas ideias parecerão triviais, graças à distorção retrospectiva. Isso torna muito mais convincente seguir o método de Tony Gorducho, de se concentrar nos shekels, mais do que no reconhecimento. E esse tratamento tem prosseguido nos tempos modernos. Os intelectuais do século XX que abraçaram as ideias erradas, como o comunismo ou, até mesmo, o stalinismo mantiveram-se na moda, e seus livros continuam nas prateleiras das livrarias. Enquanto aqueles que enxergaram os problemas, como o filósofo político Raymond Aron, mereceram pouca atenção, tanto antes quanto depois de obter reconhecimento por terem feito previsões corretas. Agora, feche os olhos e tente imaginar seu ambiente futuro, digamos, 5, 10 ou 25 anos à frente. Sua imaginação, provavelmente, produzirá coisas novas neste futuro, coisas a que chamamos de inovação, avanços, tecnologias matadoras, e outras palavras deselegantes e banais do jargão empresarial. Como veremos, esses conceitos comuns em matéria de inovação não são apenas esteticamente ofensivos, como uma insensatez, empírica e filosoficamente falando. Porque nossa imaginação, provavelmente, adicionará coisas ao mundo atual. Sinto muito, mas mostrarei neste capítulo que essa abordagem é, precisamente, um retrocesso, a maneira de fazê-lo com rigor, de acordo com as noções de fragilidade e de antifragilidade, é, simplesmente, retirar do futuro, subtrair dele o que não pertence aos tempos vindouros. Via negativa. O que é frágil acabará por se romper, e, felizmente, podemos apontar com facilidade o que é frágil. Cisnes negros positivos são mais imprevisíveis do que os negativos. O tempo tem dentes afiados que destroem tudo, declamou o poeta do século V, antes de Cristo, Simônides de Zeus, dando início, talvez,
Há uma tradição na literatura ocidental sobre o efeito inexorável do tempo. Posso apresentar uma infinidade de expressões clássicas elegantes. De Ovídio, Tempus edax rerum, o tempo devora tudo, para a não menos poética da poetisa franco-russa do século XX. É o satriolete, o tempo queima, mas não deixa cinzas. Naturalmente, esse exercício desencadeou algum arrebatamento poético, e por isso estou cantarolando, agora, um poema francês que foi musicado, intitulado Avec le temps, sobre como o tempo apaga as coisas, até mesmo as memórias ruins, embora ele não mencione que também nos apaga durante o processo. Agora, graças aos efeitos de convexidade, podemos acrescentar um pouco de conhecimento científico e produzir nossa própria taxonomia do que deveria ser devorado mais rapidamente por esse tempo inexorável. O frágil acabará por se romper e, felizmente, somos capazes de identificar o que é frágil. Mesmo que acreditamos ser antifrágil, acabará por se romper, mas é provável que demore muito mais tempo para fazê-lo. O vinho melhora com o tempo, mas até certo ponto, e isso se evitarmos colocá-lo na cratera de um vulcão. O verso de Simônides, que começou no parágrafo anterior, continua com estipulação até mesmo as coisas mais sólidas. Simônides, portanto, teve um prenúncio de ideia, bastante útil, de que o mais sólido será absorvido com mais dificuldade, e, consequentemente, por último. Naturalmente, ele não achava que algo poderia ser antifrágil e, portanto, jamais ser absorvido. Porém, insisto no método da via negativa da profecia como o único válido. Não há outra maneira de fazer uma previsão sem ser um piro em algum lugar, principalmente no ambiente complexo em que vivemos hoje em dia. Contudo, não estou afirmando que não surgirão novas tecnologias. Algo novo governará seu tempo, por algum tempo. O que atualmente é frágil será substituído por outra coisa, é claro, mas essa outra coisa é imprevisível. Com toda a probabilidade, as tecnologias que temos em mente não serão aquelas que farão sucesso, não importando nossa percepção de sua aptidão e de sua aplicabilidade. Com todo o respeito à nossa imaginação, vale lembrar que o mais frágil é o previsível, aquilo que é construído tomando por base a previsibilidade. Em outras palavras, aqueles que subestimam os cisnes negros serão, por fim, expulsos da população. Um aparente e interessante paradoxo é que, de acordo com esses princípios, os prognósticos de longo prazo são mais confiáveis do que os de curto prazo, uma vez que é possível ter certeza de que o que está propenso a ser um cisne negro será, enfim, absorvido pela história, uma vez que o tempo amplia a probabilidade de eventos desse tipo. Por outro lado, as previsões típicas, que desconsideram aquilo que é atualmente frágil, degradam-se com o tempo, na presença de não linearidades. Quanto mais longo o prognóstico, pior sua precisão. A taxa de erro de um prognóstico de 10 anos, digamos, das receitas de uma fábrica de computador ou dos lucros de um fornecedor de matérias-primas pode ser milhares de vezes maior do que aquela de uma projeção para daqui a um ano. Aprendendo a subtrair, considere as projeções do futuro feitas ao longo dos últimos 150 anos, conforme expresso nos romances literários, como os de Jules Verne, H.G. Wells ou George Orwell, ou nas agora esquecidas narrativas do futuro, produzidas por cientistas ou futuristas. É notável que as ferramentas que atualmente parecem dominar o mundo, tais como a internet, ou assuntos mais mundanos, como as rodinhas das malas vistas no livro 4, estavam completamente ausentes de tais previsões. Mas não é aqui que reside o principal erro. O problema é que quase tudo o que foi imaginado nunca ocorreu, exceto por algumas histórias excessivamente exploradas, como a máquina a vapor, dinheiro de Alexandria, ou o tanque de guerra, de Leonardo da Vinci. Nosso mundo parece muito próximo ao deles, muito mais próximo ao deles do que eles jamais imaginaram ou quiseram imaginar. E tendemos a ser cegos a esse fato. Não parece haver qualquer mecanismo de correção que possa conscientizar-nos disso, já que continuamos prevendo um futuro altamente tecnocrático. Talvez haja um viés de seleção. As pessoas que se dedicam a produzir tais relatos do futuro tenderão a apresentar uma incurável e irremediável neomania, o amor pelo moderno como um fim em si mesmo. Esta noite me encontrarei com amigos em um restaurante. As tavernas existem por, pelo menos, 25 séculos. Entrarei no ambiente usando sapatos bem pouco diferentes daqueles usados há 530 anos pelo homem mumificado, descoberto em uma geleira nos Alpes austríacos. No restaurante, usarei talheres,
Uma tecnologia da Mesopotâmia que pode ser qualificada como um aplicativo matador, considerando-se que esses utensílios me permitem destrinchar a perna de um carneiro poupando meus dedos de queimaduras. Beberei vinho, um líquido que vem sendo consumido por, pelo menos, 6 milênios. O vinho será servido em taças, uma inovação reivindicada por meus compatriotas libaneses como proveniente de seus ancestrais fenícios. E se alguém tiver discordâncias quanto a essa origem, podemos dizer que os objetos de vidro vêm sendo vendidos por eles como ornamentos há pelo menos 2.900 anos. Após o prato principal, terei uma tecnologia, de certa forma, um pouco mais nova, queijo artesanal, pagando preços mais altos por aqueles que mantiveram a mesma maneira de preparação por vários séculos. Se alguém, em 1950, tivesse previsto uma reunião tão íntima, teria imaginado algo completamente diferente. Então, graças a Deus, não estarei vestido com um terno sintético brilhante em estilo espacial, consumindo pílulas nutricionalmente otimizadas enquanto me comunico com meus companheiros de jantar por meio de telas. Os comensais, por sua vez, expelirão em meu rosto germes transmitidos pelo ar, já que não estarão em remotas colônias humanas espalhadas pela galáxia. A comida será preparada com uma tecnologia muito arcaica, fogo, com auxílio de utensílios de cozinha e instrumentos que não sofreram alterações desde os romanos, exceto quanto à qualidade de alguns dos metais utilizados. Estarei sentado em um dispositivo de, pelo menos, 3.000 anos de idade, vulgarmente conhecido como cadeira, que será, quando muito, menos ornamentada do que sua majestosa ancestral egípcia. E não irei ao restaurante com a ajuda de uma motocicleta voadora. Irei andando ou, se estiver tarde, usarei um táxi com uma tecnologia centenária, dirigido por um imigrante. Os imigrantes já dirigiam táxis em Paris há um século, aristocratas russos, da mesma forma que em Berlim e em Estocolmo, refugiados iraquianos e curdos, em Washington, estudantes de pós-doutorado da Etiópia, em Los Angeles armênios fascinados por música, e, hoje, em Nova York, de múltiplas nacionalidades. Davi Edgerton mostrou que, no início dos anos 2000, produzíamos 2,5 vezes mais bicicletas do que carros. Investíamos a maior parte de nossos recursos tecnológicos na manutenção de equipamentos existentes ou no aprimoramento de antigas tecnologias. Note-se que esse não é apenas um fenômeno chinês. As cidades ocidentais estão tentando, desesperadamente, tornar-se amigáveis às bicicletas. Considere também que uma das tecnologias com maiores consequências parece ser aquela sobre a qual as pessoas menos falam: o preservativo. Ironicamente, ele não quer ser identificado como uma tecnologia, ele vem passando por melhorias significativas, com o objetivo preciso de ser cada vez menos perceptível. Figura 17. Utensílios de cozinha de Pompeia, muito pouco diferentes daqueles encontrados nas boas cozinhas de hoje. Assim, o erro elementar é o seguinte: quando nos pedem para imaginar o futuro, tendemos a considerar o presente como o padrão. Em seguida, produzimos um destino especulativo, adicionando novas tecnologias e produtos a esse padrão e qualquer coisa que faça sentido, tomando por base uma interpolação de acontecimentos passados. Também representamos a sociedade de acordo com nossa utopia do momento, em grande parte impulsionados por nossos desejos. Com exceção de algumas pessoas, chamadas de pessimistas, o futuro será, em grande parte, habitado por nossos desejos. Então, tenderemos a tecnologizá-lo em excesso e a subestimar a força do que seria equivalente às rodinhas das malas de viagem, que estarão nos observando no próximo milênio. Uma palavra sobre a cegueira: o excesso de tecnologia. Depois de ter abandonado o mundo das finanças, comecei a participar de algumas das conferências da moda, frequentadas por pessoas pré-ricas e pós-ricas do ramo da tecnologia e pela nova categoria de intelectuais da tecnologia. Inicialmente, fiquei animado ao vê-los sem nenhuma gravata, já que, tendo vivido entre abomináveis banqueiros que usavam gravatas, havia desenvolvido a ilusão de que aqueles que não usavam gravatas não eram pessoas desimportantes. Mas essas conferências, embora cheias de cores, e habilidosas no uso de imagens computadorizadas e animações extravagantes, pareceram-me deprimentes. Eu sabia que não pertencia àquele mundo. Não se tratava apenas de sua abordagem aditiva ao futuro, a incapacidade de subtrair o frágil, mais do que de fazer acréscimos ao destino. Não se tratava exatamente de sua cegueira, provocada por uma intransigente neomania. Levou algum tempo para eu perceber a razão.
Uma profunda falta de elegância. Os pensadores do ramo da tecnologia tendem a cultivar uma mente engenhosa, para dizê-lo menos educadamente. Eles têm tendências artistas, embora não costumem usar gravatas. Esses tipos tendem, naturalmente, a apresentar todas as características clássicas dos nerds, principalmente, a falta de charme, o interesse por objetos em vez de pessoas, levando-os a negligenciar a própria aparência. Eles amam a precisão, em detrimento da aplicabilidade, e, normalmente, compartilham a ausência de cultura literária. Essa ausência de cultura literária é, na verdade, um indicador de cegueira futura, pois, geralmente, vem acompanhada de uma depreciação da história, um subproduto da neomania incondicional, fora do nicho e do gênero isolado da ficção científica. A literatura trata do passado. Não aprendemos física ou biologia em livros medievais, mas ainda lemos Homero, Platão ou o moderníssimo Shakespeare. Não podemos falar sobre esculturas sem conhecer as obras de Fídias, Michelangelo ou do grande Canova. Essas obras estão no passado, não no futuro. Basta colocar os pés em um museu para que alguém esteticamente consciente se conecte com os mais antigos. Abertamente ou não, ela tenderá a adquirir e a respeitar o conhecimento histórico, mesmo que seja para rejeitá-lo. E o passado, devidamente conduzido, como veremos na próxima sessão, é um professor que ensina muito melhor as propriedades do futuro do que o presente. Para entender o futuro, não é necessário o jargão tecnoartista, a obsessão com os aplicativos matadores, esse tipo de coisa. Precisa-se apenas do seguinte: um pouco de respeito pelo passado, alguma curiosidade sobre os registros históricos, a sede pela sabedoria dos mais velhos e certa compreensão da noção de heurística. Essas regras gerais, muitas vezes não escritas, tão determinantes para a sobrevivência. Em outras palavras, seremos forçados a dar valor ao que já existe, ao que sobreviveu. O melhor da tecnologia. Mas a tecnologia pode anular o efeito das más tecnologias, por autossubtração. A tecnologia é melhor quando é invisível. Estou convencido de que a tecnologia é muito benéfica quando afasta a tecnologia anterior, deletéria, artificial, alienante e, acima de tudo, inerentemente frágil. Muitos dos aplicativos modernos que conseguiram sobreviver até hoje surgiram para perturbar o efeito deletério do filisteísmo da modernidade, particularmente no século XX. A grande corporação multinacional burocrática, com pessoas desimportantes do topo, a família, nuclear, isolada, em um relacionamento de mão única com o aparelho de TV, ainda mais isolada graças à sociedade dividida em zonas residenciais, dependente de automóveis, o domínio do Estado, particularmente do Estado-nação militarista, com controles de fronteiras, a ditadura destrutiva sobre o pensamento e a cultura pelos meios de comunicação instituídos, o rígido controle sobre a publicação e a difusão de ideias econômicas pela charlatã economia institucionalizada, as grandes corporações, que tendem a controlar seus mercados agora ameaçados pela internet, o pseudo-rigor que tem sido quebrado pela rede mundial de computadores, e muitos outros. Não é mais necessário pressionar um par inglês ou esperar na linha por um rude operador para fazer reservas para sua lua de mel em Chipre. Em muitos aspectos, por mais artificial que seja, a internet removeu alguns dos elementos ainda mais artificiais que nos rodeiam. A ausência de papelada, por exemplo, torna a burocracia, algo moderno, mais palatável do que era nos dias em que as informações eram arquivadas em papel. Com um pouco de sorte, um vírus de computador acabará com todos os registros e livrará as pessoas de seus erros do passado. Agora mesmo, estamos usando a tecnologia para reverter a tecnologia. Lembre-se de minha ida ao restaurante usando sapatos não muito diferentes dos usados pelo indivíduo antigo e pré-clássico encontrado nos Alpes. A indústria de calçados, depois de passar décadas concebendo o sapato perfeito para caminhadas e corridas, com toda sorte de mecanismos de apoio e material para amortecimento, hoje em dia está nos vendendo sapatos que simulam andar descalço. Eles querem passar tão despercebidos que sua única e alegada função é a de proteger nossos pés das partículas, e não ditar como devemos caminhar, como determinava a missão mais moderna. De certa forma, eles estão nos vendendo os pés calejados dos caçadores-coletores, que podemos calçar, usar e, em seguida, remover quando retornamos à civilização. É muito estimulante usar esses sapatos ao caminhar na natureza, quando despertamos para uma nova realidade,
sentindo as três dimensões do terreno. Os sapatos normais parecem moldes de gesso que nos afastam do meio ambiente. E eles não precisam ser deselegantes. A tecnologia está na sola, não no sapato, já que as novas solas podem ser tanto robustas quanto muito finas, permitindo que o pé abrace o chão, como se a pessoa estivesse descalça. Minha melhor descoberta é de um mocassim ao estilo italiano, fabricado no Brasil, que me permite tanto correr sobre pedras quanto ir jantar em restaurantes. Por outro lado, talvez eles devessem apenas nos vender meias à prova d'água reforçadas. Na verdade, o companheiro dos Alpes tinha uma dessas, mas isso não seria muito rentável para as empresas. Aí o grande uso do tablet, nomeadamente o iPad, é que ele nos permite voltar à Babilônia e às raízes fenícias, escrevendo e fazendo anotações em uma placa. Foi assim que tudo começou. Agora, é possível registrar anotações à mão, ou melhor, com os dedos. É muito mais agradável escrever à mão do que ter de fazê-lo pela intermediação de um teclado. Meu sonho seria escrever, algum dia, tudo à mão, como quase todos os escritores faziam antes da modernidade. Assim, talvez seja uma propriedade natural da tecnologia pretender apenas ser superada por si mesma. Em seguida, deixem-me mostrar como o futuro está, em sua maior parte, no passado. Envelhecer ao contrário. O efeito Lindy. É hora de nos tornarmos um pouco mais técnicos. E, portanto, uma distinção será útil nessa etapa. Separemos o perecível, humanos, itens únicos, do não perecível, o potencialmente eterno. O não perecível é tudo aquilo que não apresenta uma inevitável data de expiração orgânica. O perecível é, tipicamente, um objeto. O não perecível tem uma natureza informativa em si mesmo. Um único automóvel é perecível, mas o automóvel, como tecnologia, tem sobrevivido há cerca de um século, e, especulando, deverá sobreviver por mais outro. Os seres humanos morrem, mas não necessariamente seus genes, que são um código. O livro físico é perecível, por exemplo, uma cópia específica do Antigo Testamento traço, mas seu conteúdo não é, pois pode ser expresso em outro livro físico. Permitam-me manifestar minha ideia, inicialmente, em dialeto libanês. Quando observamos dois seres humanos, um jovem e um velho, podemos estar convencidos de que o mais jovem sobreviverá ao mais velho. Com algo não perecível, como uma tecnologia, não é assim que funciona. Temos duas possibilidades. Supomos que ambas as tecnologias terão a mesma expectativa de vida extra, quando a distribuição de probabilidade é chamada de exponencial, ou esperamos que a mais antiga tenha uma sobrevida maior do que a mais nova, em proporção à sua idade relativa. Nessa situação, se a mais velha tem 80 anos e a mais jovem tem 10, espera-se que a mais velha viva 8 vezes mais do que a mais nova. Tabela 6. Domínios e comparação da expectativa de vida ao se confrontar o velho com o novo. Expectativa de vida comparativa. Domínio. Espera-se que o novo viva por mais tempo que o velho. Perecível. A vida dos seres humanos e de outros animais, tanto o novo quanto o velho, tem expectativa de vida equivalente. Não perecível. Informativo. A existência das espécies. Efeito Lindy. Espera-se que o velho viva mais tempo do que o novo, em proporção à sua idade. Não perecível. Informativo. A vida da produção intelectual. A existência dos gêneros. Porém, dependendo da categoria que algo pertença, propõe o seguinte com base no chamado efeito Lindy, em sua versão mais recente, desenvolvida pelo grande Benoit com acento circunflexo T. Mandelbrot. B. Para o perecível, cada dia adicional em sua vida traduz-se em uma expectativa de vida extra mais curta. Para o não perecível, cada dia adicional pode implicar uma expectativa de vida mais longa. Portanto, quanto mais tempo uma tecnologia vive, pode-se esperar que ela viva ainda mais tempo. Deixem-me ilustrar essa questão. As pessoas têm dificuldade de entendê-la imediatamente. Digamos que eu tenho uma única informação sobre um cavalheiro, a de que ele tem 40 anos, e que pretendo prever quanto tempo ele viverá. Posso analisar as tabelas atuariais e descobrir sua expectativa de vida ajustada por idade, conforme as companhias de seguros costumam fazer. A tabela dirá que ele tem à sua frente 44 anos extras. No ano que vem, quando ele fizer 41 anos, ou, de forma equivalente, se aplicarmos hoje o raciocínio a outra pessoa que já tenha 41 anos, ele terá um pouco mais de 43 anos à sua frente. Assim, cada ano que passa reduz sua expectativa de vida em cerca de um ano, na verdade, um pouco menos de um ano. Por isso, se sua expectativa de vida ao nascer é de 80 anos, sua expectativa de vida aos 80 anos não será zero,
porém mais uma década, ou algo assim. Seu oposto aplica-se aos itens não perecíveis. Estou simplificando os números aqui para facilitar a compreensão. Se um livro vem sendo editado há 40 anos, posso esperar que seja editado por mais 40 anos. No entanto, e essa é a principal diferença, se ele sobreviver por mais uma década, podemos esperar que seja editado por mais 50 anos. Isso, simplesmente, como uma regra, informa-nos por que as coisas que já existem há muito tempo não estão envelhecendo da mesma forma que as pessoas, mas envelhecendo em sentido inverso. A cada ano que se passa sem extinção, a expectativa de vida extra dobra. Esse é um indicador de alguma robustez. A robustez de um item é proporcional à sua vida. O físico Richard Gotth aplicou o que parece ser um raciocínio completamente diferente para afirmar que tudo aquilo que observamos de forma aleatória e seletiva provavelmente não está nem no início nem no fim de sua vida, mas, muito provavelmente, no meio. Seu argumento foi criticado por ser bastante incompleto. Porém, ao testar sua hipótese, ele colocou à prova o argumento que acabei de descrever, o de que a expectativa de vida de um item é proporcional à sua vida passada. Gotth fez uma lista dos espetáculos da Broadway em determinado dia, 17 de maio de 1993, e previu que os que estavam há mais tempo em cartaz durariam mais tempo, e vice-versa. No fim, ele estava certo, com uma precisão de 95%. Quando criança, ele visitara a Grande Pirâmide, de 5.700 anos de idade, e o Muro de Berlim, 12 anos de idade, e adivinhou, corretamente, que a primeira sobreviveria ao último. A proporcionalidade da expectativa de vida não precisa ser testada explicitamente. Ela é o resultado direto dos efeitos do vencedor leva tudo na longevidade. Quando apresento esta ideia, 2 erros costumam ser cometidos. As pessoas têm dificuldades em entender noções probabilísticas, particularmente quando passaram muito tempo na internet. Não que elas precisem da internet para se confundir. Somos naturalmente desafiados pelas probabilidades. O primeiro erro tende a aparecer sob a forma de apresentação do contra-exemplo de tecnologias que, hoje, consideramos ineficientes e moribundas, como linhas telefônicas fixas, jornais impressos e armários contendo recibos de papel para fins tributários. Essas discordâncias são disparadas com irritação, pois muitos neomaníacos sentem-se ofendidos com o que estou defendendo. Mas meu argumento não diz respeito a todas as tecnologias, e sim à expectativa de vida, que é, simplesmente, uma média probabilisticamente derivada. Se eu souber que uma pessoa de 40 anos está com câncer pancreático terminal, não estimarei mais sua expectativa de vida usando tabelas de seguro incondicionais. Seria um erro pensar que ela tem mais 44 anos de vida, como as outras pessoas de sua faixa etária livres do câncer. Da mesma forma, alguém, um guru da tecnologia, interpretou minha ideia como uma sugestão de que a rede mundial de computadores, estando, atualmente, com um pouco menos de 20 anos, terá apenas mais 20 anos à sua frente. Trata-se de uma estimativa perturbadora, que deveria funcionar em média, mas não em todos os casos. Porém, em geral, quanto mais antiga a tecnologia, não apenas se espera que dure mais tempo, como também tenho mais certeza de que posso fazer tal afirmação. E lembre-se do seguinte princípio: não estou afirmando que todas as tecnologias não envelhecem. Apenas que as tecnologias que eram propensas ao envelhecimento já estão mortas. O segundo erro é acreditar que alguém estaria agindo como jovem ao adotar uma tecnologia jovem, revelando tanto um erro de lógica quanto um viés mental. Isso leva à inversão do poder das contribuições geracionais, produzindo a ilusão da contribuição das novas gerações em relação às mais velhas. Estatisticamente, o jovem não faz quase nada. Esse erro foi cometido por muitas pessoas, porém, mais recentemente, ouvi um irritado consultor futurista acusar as pessoas que não optam pela tecnologia de pensar velho. Na verdade, ele é mais velho do que eu e, como a maioria dos tecnomaníacos que conheço, tem um aspecto doente e um físico em formato de pera, além de um limite indefinido entre o queixo e o pescoço. Não entendo por que alguém estaria agindo de forma particularmente velha por amar as coisas históricas. Assim, por amar os clássicos os mais velhos, eu estaria agindo de forma mais velha do que se estivesse interessado nos temas medievais mais jovens. Esse é um erro semelhante a acreditar que alguém se transformaria em vaca por comer carne de vaca. Na verdade, é uma falácia pior do que inferência da alimentação. Uma tecnologia,
sendo informativa e não física, não envelhece organicamente como os seres humanos. Pelo menos não necessariamente. A roda não é velha, no sentido de que sofra degeneração. Essa ideia de jovem e velho, associada a determinado comportamento de massa, e ainda mais perigosa, supostamente, se aqueles que não assistem a badaladas lições pré-fabricadas de 18 minutos na internet prestassem atenção nos adolescentes e nos jovens na faixa dos 20 anos que o fazem, e em quem, supostamente, está a chave para o futuro, eles estariam pensando de forma diferente. Uma grande dose de progresso surge com os jovens graças à sua relativa liberdade diante do sistema e à sua coragem para agir, coisas que as pessoas mais velhas perdem à medida que a vida vai avançando. Mas são justamente os jovens que propõem ideias frágeis, não porque eles sejam jovens, mas porque a maioria das ideias imaturas é frágil. E, evidentemente, alguém que vende ideias futuristas não fará muito dinheiro vendendo um valor do passado. É mais fácil sobrevalorizar a nova tecnologia. Recebi uma carta interessante de Paul Dolan, de Zurique, que queria saber como poderíamos ensinar às crianças as habilidades para o século XXI. Uma vez que não sabemos quais habilidades serão necessárias no século XXI, ele concebeu uma elegante aplicação do amplo problema que Karl Popper chamou de erro do historicismo. Efetivamente, minha resposta seria fazê-los ler os clássicos. O futuro está no passado. Na verdade, há um provérbio árabe para esse efeito: quem não tem passado não tem futuro. Alguns vieses mentais. A seguir, apresenta uma aplicação do efeito iludido pelo acaso. As informações têm uma propriedade desagradável: mascaram os fracassos. Muitas pessoas têm sido atraídas, digamos, para os mercados financeiros depois de ouvirem histórias de sucesso de alguém que ficou rico com o mercado de ações e construiu uma grande mansão do outro lado da rua. Mas, considerando-se que os fracassos são ocultados e não ouvimos falar sobre eles, os investidores são levados a superestimar suas chances de sucesso. O mesmo se aplica à escrita de romances. Não nos damos conta dos romances maravilhosos que estão completamente fora de catálogo. Acreditamos, unicamente, que, pelo fato de os romances de sucesso serem bem escritos, seja lá o que isso signifique, o que é bem escrito também fará sucesso. Então, confundimos o necessário com o causal. Pelo fato de todas as tecnologias que sobreviveram terem alguns benefícios óbvios, somos levados a acreditar que todas as tecnologias que oferecem benefícios óbvios sobreviverão. Deixarei a discussão sobre qual propriedade inacessível pode auxiliar a sobrevivência para a seção do cachorro de Empédocles. Mas vale destacar, aqui, o viés mental que leva as pessoas a acreditar no poder de alguma tecnologia e em sua capacidade de governar o mundo. Outro viés mental que provoca a superestimação da tecnologia vem do fato de que percebemos a mudança, e não o que é estático. O exemplo clássico, descoberto pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, aplica-se à riqueza. A dupla desenvolveu a ideia de que nosso cérebro aprecia o mínimo de esforço e fica aprisionado a isso. E foi pioneira na tradição de catalogar e identificar vieses humanos, no que diz respeito à percepção de resultados aleatórios e à tomada de decisão em condições de incerteza. Se dissermos a alguém, você perdeu $10.000, o sujeito ficará muito mais chateado do que se lhe dissermos, o valor da carteira, que era de $785.000, agora é $775.000. Nosso cérebro tem uma predileção por atalhos, e a variação é mais fácil de observar e de armazenar do que o registro integral. Ela requer menos espaço de armazenamento de memória. Essa heurística psicológica, que opera, muitas vezes, sem termos consciência disso, o erro de variação em lugar do montante total, é bastante difundida, mesmo com temas visuais. Prestamos mais atenção no que varia e muda do que naquilo cujo papel é mais determinante, mas que não apresenta mudanças. Confiamos mais na água do que em telefones celulares, mas, pelo fato de a água não mudar e os telefones celulares sim, estamos propensos a pensar que os telefones celulares têm um papel maior do que realmente têm. Em segundo lugar, como as novas gerações são mais agressivas no uso da tecnologia, percebemos que experimentam mais coisas, mas ignoramos que tais implementações não costumam durar. A maioria das inovações é um fracasso, assim como a maioria dos livros é um fiasco. O que não deveria desencorajar ninguém de tentar. A neomania e os efeitos de esteira rolante. Você está dirigindo pela rodovia, em seu automóvel japonês de 2 anos de fabricação, quando é ultrapassado por um veículo da mesma marca, em versão mais recente,
que parece consideravelmente diferente e consideravelmente melhor. Consideravelmente melhor, o para-choque é um pouco maior e os faróis traseiros são mais largos. Além desses detalhes superficiais, e, talvez, algumas melhorias técnicas ocultas, que representam menos de alguns pontos percentuais de variação, o carro parece o mesmo, mas não é possível afirmar isso apenas olhando. Você, simplesmente, olha para os faróis e sente que merece atualizar seu modelo. E a atualização lhe custará, depois de vender seu carro, cerca de um terço do preço de um veículo novo. Tudo isso motivado por pequenas variações, em sua maior parte estéticas. Mas mudar de automóvel é um custo pequeno, se comparado com a mudança de computador. O valor de recuperação de um computador velho é ínfimo. Você usa um computador Mac da Apple. Eu acabou de comprar uma nova versão há uma semana. A pessoa que está sentada ao seu lado no avião acabou de tirar da bolsa uma versão mais antiga. Ele tem alguma semelhança com o seu, mas parece muito inferior. Ele é mais grosso e tem uma tela muito menos elegante. Mas você esquece da época em que costumava ter o mesmo modelo e ficava bastante satisfeito com ele. O mesmo acontece com um telefone celular. Você menospreza aquelas pessoas que usam modelos mais antigos, maiores. Mas, alguns anos atrás, de seu ponto de vista, aqueles aparelhos seriam pequenos e finos. Assim, em muitos itens modernos e determinados pela tecnologia, esquis, automóveis, computadores, programas de computador traço, parece que notamos diferenças entre as versões, em vez de semelhanças. Nós, inclusive, cansamo-nos rapidamente da versão que temos, buscando continuamente as versões 2.0 e repetições similares. E, logo em seguida, uma reencarnação melhorada. Esses impulsos para comprar itens novos que acabarão por perder seu caráter de novidade, sobretudo quando comparados com os mais recentes, são chamados de efeitos de esteira rolante. Como o leitor pode perceber, eles surgem da mesma fonte de vieses de onde se origina a proeminência de variações mencionadas na seção anterior. Notamos diferenças e ficamos insatisfeitos com alguns itens e algumas classes de bens. Esse efeito de esteira rolante tem sido investigado por Dan Kahneman e colaboradores ao estudarem a psicologia do que chamam de estados hedônicos. As pessoas adquirem um novo item, sentem-se mais satisfeitas depois de um impulso inicial, e, em seguida, revertem rapidamente seu padrão de bem-estar. Então, quando atualizamos, sentimos um impulso de satisfação a partir das mudanças de tecnologia. Mas, logo depois, acostumamo-nos com isso e começamos a procurar pela nova novidade. Entretanto, parece que não incorremos na mesma insatisfação tecnológica rotineira com a arte clássica, os móveis antigos, tudo o que não colocamos na categoria de tecnologia. Talvez tenhamos uma pintura a óleo e uma TV de tela plana ocupando o mesmo ambiente em nossa casa. A pintura a óleo é a imitação de uma cena flamenga clássica, feita cerca de um século atrás, com os ameaçadores céus escuros de Flandres, árvores majestosas e uma cena rural sem inspiração, mas relaxante. Estou certo de que não ficaremos ansiosos em repor a pintura a óleo, mas que, em breve, nosso aparelho de TV de tela plana será doado ao escritório local de alguma fundação para doentes renais. O mesmo acontece com as refeições. Lembre-se de que tendemos a reproduzir os hábitos de jantar do século XIX. Portanto, existe, pelo menos, outro domínio no qual não tentamos otimizar os assuntos. Estou, inicialmente, escrevendo estas linhas à mão, usando uma velha caneta a tinteiro. Não me incomodo muito com o estado de minhas canetas. Muitas já têm idade suficiente para atravessar décadas. Uma delas, a melhor, eu tenho há pelo menos 30 anos. Também não fico obcecado com as pequenas variações nos papéis. Prefiro usar papel Clairefontaine e cadernos que pouco mudaram desde a minha infância. Se houve mudança, foi na qualidade, que vem caindo. Mas, quando se trata de transcrever minha produção para o formato eletrônico, fico preocupado com a possibilidade de meu computador Mac não ser a melhor ferramenta para o trabalho. Ouvi dizer, em algum lugar, que a nova versão tinha uma bateria mais duradoura, e pretendo adquiri-la em breve. Durante meu próximo surto de compra por impulso, observe que, aqui, existe uma estranha inconsistência na maneira como percebemos os itens nos domínios tecnológico e real. Sempre que me sento em um avião ao lado de algum empresário que lê o lixo habitual que empresários costumam ler em um e-reader, o tal empresário não resistirá a depreciar minha preferência pelo livro, comparando os dois objetos. Supostamente, um e-reader é mais eficiente. Ele oferece a essência do livro, o que,
sob o ponto de vista de um empresário desse tipo, é informação, mas de uma forma mais conveniente, já que ele pode carregar uma biblioteca em seu dispositivo e otimizar seu tempo entre as partidas de golfe. Nunca ouvi ninguém abordar as grandes diferenças entre os e-readers e os livros físicos, como cheiro, textura, dimensão. Os livros são tridimensionais, cor, capacidade de folhear as páginas, fisicalidade de um objeto em relação a uma tela de computador e propriedades ocultas que causam diferenças inexplicáveis na fruição. O foco da discussão serão as semelhanças, o quanto este dispositivo maravilhoso é parecido com um livro. No entanto, ao comparar sua versão de um e-reader com outro e-reader, ele, invariavelmente, se concentrará nas mínimas diferenças. Exatamente como os libaneses concentram-se nas pequenas variações em seus respectivos dialetos levantinos ao se encontrarem com os sírios. Porém, quando os libaneses encontram-se com os italianos, concentram-se nas semelhanças. Talvez haja uma heurística que ajude a classificar esses itens em categorias. Primeiro, a do interruptor eletrônico ligar, desligar. Tudo aquilo que tiver um interruptor desligar ou ligar, e que seja preciso desligar antes de a comissária de bordo gritar comigo, estará, necessariamente, em uma categoria, mas não o contrário, já que muitos itens sem interruptor ligar, desligar estarão propensos à neomania. Para esses itens, eu me concentro em variações, com uma neomania correspondente. Mas consideremos a diferença entre o artesanal, outra categoria, e o industrial. O que é artesanal tem o amor do Criador infundido nele, e tende a satisfazer. Diante dele, não temos a incômoda impressão de incompletude que nos afeta diante de itens eletrônicos. Ocorre, também, que tudo o que é tecnológico venha a ser frágil. Artigos feitos por um artesão causam menos efeitos de esteira rolante, e tendem a ter alguma antifragilidade. Lembre-se de como se passaram meses até que meus sapatos artesanais se tornassem confortáveis. Itens com interruptor ligar, desligar tendem a não apresentar essa antifragilidade redentora. Mas, infelizmente, gostaríamos que algumas coisas fossem um pouco mais frágeis, o que nos leva à arquitetura. A arquitetura é neomania irreversível. Há alguma espécie de guerra evolutiva entre os arquitetos, produzindo uma forma agravada de neomania. O problema com a arquitetura moderna e funcional é que ela não é frágil o suficiente para se romper fisicamente, de modo que esses edifícios são erguidos apenas para torturar nossa consciência. Não podemos exercer nossos poderes proféticos inclinando-nos sobre sua fragilidade. O planejamento urbano, aliás, demonstra a propriedade central do chamado efeito de cima para baixo. De modo geral, o que é feito de cima para baixo é irreversível e, por isso, os erros tendem a perdurar, enquanto o que é concebido de baixo para cima é gradual e incremental, com a criação e a destruição ao longo do caminho. Embora, presumivelmente, com uma inclinação positiva. Além disso, o que cresce de forma natural, sejam cidades ou casas individuais, tem uma qualidade fractal em si mesmo. Como tudo o que é vivo, todos os organismos, como os pulmões ou as árvores, crescem sob alguma forma de aleatoriedade auto-orientada, porém controlada. O que é fractal? Lembre-se da descoberta de Mandelbrot, no capítulo 3. Fractal implica tanto irregularidade quanto uma forma de autossimilaridade nas coisas. Mandelbrot preferia autoafinidade, tal como árvores dividindo-se em galhos que parecem pequenas árvores, e galhos ainda menores que parecem uma versão um pouco modificada, mas reconhecível, do todo. Esses fractais induzem certa riqueza de detalhes, com base em um pequeno número de regras de repetição de padrões agrupados. O fractal exige alguma irregularidade, mas com algum método em sua loucura. Tudo na natureza é fractal, irregular e rico em detalhes, embora seguindo certo padrão. O regular, por comparação, pertence à classe da geometria euclidiana que estudamos na escola. Formas simplificadas que perdem essa camada de riqueza. Infelizmente, a arquitetura contemporânea é regular, mesmo quando tenta parecer excêntrica. O que é feito de cima para baixo geralmente é uniforme, isto é, não fractal, e transmite uma sensação mórbida. Às vezes, o modernismo pode dar uma guinada naturalista para, depois, estacionar. As construções de Gaudí em Barcelona, da virada do século XX, são inspiradas pela natureza e por uma rica arquitetura barroca e moura. Consegui visitar um apartamento alugado lá. Parecia uma caverna aprimorada, com ricos e irregulares detalhes. Convenci-me de que já estivera lá em uma vida passada. A riqueza de detalhes, ironicamente, leva paz interior. No entanto, a ideia de Gaudí não deu em nada,
Exceto na promoção do modernismo em suas versões artificial e ingênua, as estruturas modernas posteriores são regulares e completamente despojadas de regularidade fractal. Também gosto de escrever diante de árvores, e, se possível, em jardins selvagens com samambaias. Mas paredes brancas com cantos retos, ângulos euclidianos e formas frias me estressam. E, uma vez estando construídas, não há como se livrar delas. Quase tudo o que se construiu desde a Segunda Guerra Mundial é carregado de uma regularidade artificial. Para alguns, esses edifícios causam mais do que danos estéticos. Muitos romenos ficaram desgostosos com o ditador Nicolae Ceausescu por ele ter destruído aldeias tradicionais, substituindo-as por modernos arranha-céus. A neomania e a ditadura são uma combinação explosiva. Na França, alguns culpam a arquitetura moderna dos projetos de habitação pelas manifestações envolvendo os imigrantes. Como escreveu o jornalista Christopher Caldwell, a respeito das condições de vida artificiais, Le Corbusier chamava as casas de máquinas de viver. Os projetos habitacionais da França, como sabemos agora, tornaram-se máquinas de alienação. Jane Jacobs, ativista urbana de Nova York, assumiu uma postura heroica com sua resistência quase política à neomania na arquitetura e no planejamento urbano, enquanto o sonho modernista era conduzido por Robert Moses, que queria aprimorar Nova York acabando com os cortiços e instalando grandes estradas e rodovias, cometendo um crime ainda maior contra a ordem natural do Haussmann, como vimos no capítulo 7, que removeu, durante o século XIX, bairros inteiros de Paris para dar espaço aos grandes boulevards. Jacobs foi contrária aos altos prédios, pois, segundo ela, eles deformavam a experiência da vida urbana, concretizada no nível da rua. Além disso, seu ponto de discórdia com Robert Moses dizia respeito às rodovias, uma vez que essas produtoras de deslocamento sugam a vida das cidades. Para ela, uma cidade deveria ser voltada aos pedestres. Mais uma vez, temos a dicotomia máquina-organismo. Para Jacobs, a cidade é um organismo. Para Moses, uma máquina a ser aprimorada. De fato, Moses tinha planos de destruir um East Village. Foi graças às petições e à resistência incessante de Jacobs que o bairro, o mais bonito de Manhattan, sobreviveu quase intacto. Talvez se queira dar algum crédito a Moses, pois nem todos os seus projetos revelaram-se nefastos. Alguns podem ter sido benéficos, como os parques e as praias agora acessíveis à classe média graças às rodovias. Lembre-se da discussão sobre as propriedades dos municípios. Elas não se traduzem em algo maior porque os problemas tornam-se mais abstratos à medida que vão aumentando de dimensão. E o abstrato não é algo que a natureza humana consegue administrar bem. O mesmo princípio precisa ser aplicado à vida urbana. Os bairros são como aldeias, e precisam continuar dessa maneira. Recentemente, fiquei preso em um engarrafamento em Londres, onde, diz-se, a velocidade de deslocamento é idêntica a terá um século e meio, se não for mais lenta. Levei quase 2 horas para atravessar Londres de um lado a outro. À medida que os temas de conversa com o motorista, polonês, iam se esgotando, eu me perguntava se Haussmann não estava certo, e se Londres não estaria melhor se tivesse tido um Haussmann que arrasasse bairros inteiros e abrisse largas artérias para facilitar a circulação. Até me ocorrer que, de fato, se havia tanto trânsito em Londres em comparação com outras cidades, era porque as pessoas queriam estar lá, e isso compensava os custos. Mais de 1/3 dos habitantes de Londres é composto por estrangeiros, e, além dos imigrantes, a maioria dos indivíduos de alta renda do planeta compra sua primeira propriedade no centro de Londres. Talvez a ausência dessas grandes avenidas e a ausência de um estado dominante sejam parte de seu apelo. Ninguém compraria uma primeira propriedade em Brasília, a cidade perfeitamente construída de cima para baixo, a partir do zero, em um mapa. Também verifiquei e constatei que, hoje, os bairros mais caros de Paris, como Sexto Arrondissement ou aí com acento circunflexo Le Saint-Louis, são os que foram ignorados pelos renovadores do século XIX. Por fim, o melhor argumento contra a concepção teleológica é o seguinte: mesmo depois de serem construídos, os edifícios continuam sofrendo mutações, como se precisassem evoluir lentamente e ser absorvidos pelo ambiente dinâmico. Eles mudam as cores, as formas, as janelas e o caráter. Em seu livro O Buildings Learn, Stewart Brand mostra, em fotos, como os edifícios mudam ao longo do tempo, como se precisassem metamorfosear-se em formas irreconhecíveis. É curioso notar que os edifícios, quando erguidos,
não dão conta da opcionalidade das alterações futuras. Janelas pela casa toda. O ceticismo sobre o modernismo arquitetônico proposto aqui não é incondicional. Enquanto a maior parte produz um estresse artificial, alguns de seus elementos trazem certa melhoria. Em um ambiente rural, por exemplo, janelas do chão ao teto nos expõem à natureza. Aqui, novamente, a tecnologia fazendo-se literalmente invisível. No passado, o tamanho das janelas era ditado por considerações térmicas, já que o isolamento não era possível. O calor escapava rapidamente pelas janelas. Os materiais de hoje permitem-nos evitar tal restrição. Além disso, grande parte da arquitetura francesa foi erguida como uma reação ao imposto, criado após a Revolução, sobre janelas e portas. E, por isso, muitos prédios têm pouquíssimas janelas. Assim como com os sapatos não invasivos, que nos permitem sentir o terreno, a tecnologia moderna possibilita que alguns revertam aquela tendência, conforme expressa por Oswald Spengler, de fazer com que a civilização passasse das plantas à pedra, isto é, do fractal ao euclidiano. Estamos, agora, abandonando a pedra polida e retornando à riqueza do fractal e do natural. Benoit com acento circunflexo T. Mandelbrot escrevia em frente a uma janela com vista para as árvores. Ele almejava tanto a estética fractal que, para ele, a alternativa contrária teria sido inconcebível. Hoje em dia, a tecnologia moderna permite que nos misturemos à natureza, e, em vez de uma pequena janela, uma parede inteira pode ser transparente e estar diante de áreas exuberantes e densamente arborizadas. Metrificação. Um exemplo da neomania dos estados, a campanha pela metrificação, isto é, o uso do sistema métrico para substituir os sistemas arcaicos por razões de eficiência. Porque isso faz sentido. A lógica pode ser impecável evidentemente, até que seja suplantada por uma lógica melhor, menos ingênua, uma tentativa que farei aqui. Vejamos, neste esforço, a discrepância entre racionalismo e empirismo. Warwick Cairns, um sujeito parecido com Jane Jacobs, vem lutando nos tribunais para que os agricultores britânicos continuem a vender bananas e outros produtos correlatos por libra, já que eles têm resistido ao uso mais racional do quilograma. A ideia de metrificação nasceu com a Revolução Francesa, como parte do ambiente utópico, que incluía a mudança dos nomes dos meses de inverno para nivose, pluviose, ventose, descritivos do clima, e o estabelecimento de horas decimais, semanas de 10 dias e assuntos análogos, ingenuamente racionais. Felizmente, o projeto de mudar as horas falhou. No entanto, depois de repetidos insucessos, o sistema métrico conseguiu ser implantado lá, mas o velho sistema manteve-se refratário nos Estados Unidos e na Inglaterra. O escritor francês Edmond Jabot, que visitou a Grécia em 1832, 12 anos após sua independência, relata como os camponeses lutavam contra o sistema métrico, por lhes parecer completamente artificial, e estar ligado a padrões otomanos. Da mesma forma, a modernização do alfabeto árabe, a partir da antiga sequência semita, fácil de memorizar e feita para soar como palavras, abjad, awas, para a sequência lógica abtth, criou uma geração de falantes de árabe incapazes de soletrar o próprio alfabeto. Mas poucos percebem que as medidas de pesos criadas naturalmente têm uma lógica própria. Usamos pés, milhas, libras, polegadas, furlong e pedras, na Inglaterra, porque são medidas nitidamente intuitivas, e podemos usá-las com um mínimo de esforço cognitivo, e todas as culturas parecem ter medidas semelhantes, com alguma correspondência física com o dia a dia. Um metro não corresponde a nada, um pé, sim. Consigo imaginar o significado de 30 pés com o mínimo de esforço. Uma milha, do latim milia passum, corresponde a 1000 passos. Da mesma forma, uma pedra, 14 libras, corresponde a, bem, a uma pedra. Uma polegada, ou pulse, corresponde a 1 polegar. Um furlong é a distância que uma pessoa consegue correr a toda velocidade antes de perder o fôlego. A libra é aquilo que, supostamente, pode ser segurado em nossas mãos. Lembre-se da história de Tales, no capítulo 12, em que usamos tekel ou shekel. Nas línguas cananeias semitas, eles significam peso, algo com conotação física, similar à libra. Há certa não aleatoriedade na forma como essas unidades passaram a figurar nos ambientes ancestrais, e o próprio sistema digital surgiu a partir da correspondência com os 10 dedos. Sem dúvida, enquanto escrevo estas linhas, algum funcionário da União Europeia,
do tipo que come 200 gramas de carne bem passada com 200 centilitros de vinho tinto todos os dias no jantar, quantidade ideal para lhe proporcionar benefícios à saúde, estará concebendo planos para promover a eficiência do sistema métrico na mais recôndita das zonas rurais dos países membros, transformando ciência em jornalismo. Assim, podemos aplicar os critérios de fragilidade e de robustez ao manuseio de informações. O frágil, nesse contexto, é aquilo que, assim como a tecnologia, não resiste ao teste do tempo. A heurística com melhor filtragem, portanto, consiste em levar em conta a idade dos livros e dos artigos científicos. De modo geral, livros que têm 1 ano de idade não valem a pena ser lidos. É pouquíssimo provável que tenham as qualidades necessárias para sobreviver. Não importa o quanto possam ser estimados e o quanto pareçam arrasadores. Então, use o efeito Lindy como um guia para selecionar o que ler. Livros que já existem há 10 anos estarão no mercado por mais 10. Livros que existem há cerca de 2 milênios devem permanecer por muito mais tempo, e assim por diante. Muitos compreendem este ponto, mas não o aplicam aos trabalhos acadêmicos, que, na maior parte de sua prática moderna, não são muito diferentes do jornalismo exceto no caso de uma produção original ocasional. Os trabalhos acadêmicos, devido à sua orientação em busca de atenção, podem estar sujeitos, facilmente, aos efeitos Lindy. Pense nas centenas de milhares de artigos que são apenas ruído, por mais badalados que tenham sido no momento de sua publicação. O problema de decidir se um resultado científico ou uma inovação recente são mesmo um avanço, ou seja, o oposto do ruído, é que é preciso analisar todos os aspectos daquela ideia, e sempre haverá alguma opacidade que o tempo, e somente ele, poderá dissipar. Como muitas pessoas que acompanham atentamente as pesquisas sobre o câncer, eu me deixei levar pelo seguinte: houve, em algum momento, uma grande dose de entusiasmo pelo trabalho de Judá Folkman, que, como vimos no capítulo 15, acreditava que uma pessoa poderia curar-se do câncer com a interrupção do fornecimento sanguíneo. Tumores necessitam de nutrientes, e tendem a criar novos vasos sanguíneos, o que é chamado de neovascularização. A ideia parecia impecável no papel, mas, cerca de 1,5 décadas depois, parece que o único resultado significativo que obtivemos foi completamente alheio à área do câncer, no alívio da degeneração macular. Do mesmo modo, resultados aparentemente desinteressantes que passam despercebidos podem, anos mais tarde, vir a representar avanços. Assim, o tempo pode atuar como um purificador de ruído, confinando às latas de lixo todos esses trabalhos sobrevalorizados. Algumas organizações, inclusive, transformam a produção científica em um espetáculo desportivo barato, com a classificação dos 10 artigos mais interessantes, digamos, em oncologia retal ou em alguma subespecialidade. Se substituirmos os resultados científicos pelos cientistas, muitas vezes obteremos a mesma supervalorização neomaníaca. Existe uma doença de conceder prêmios a cientistas promissores com menos de 40 anos, doença que está contaminando a economia, a matemática, as finanças, etc. A matemática é um pouco especial, pois o valor de seus resultados pode ser imediatamente constatado. Então, pularei as críticas dos campos com os quais estou familiarizado, como literatura, finanças e economia. Posso muito bem assegurar que os prêmios atribuídos a cientistas com menos de 40 anos são o melhor indicador inverso de valor, muito semelhante à bem comprovada crença dos operadores, de que as empresas que são superestimadas por seu potencial e chamadas de melhores em capas de revistas ou livros, como Goldgrat, estão prestes a ter um desempenho aquém do esperado, podendo-se obter um lucro anormal vendendo suas ações a descoberto. O pior efeito desses prêmios está na penalização daqueles que não os recebem e na desvalorização da área, transformando-a em uma competição esportiva. Se tivéssemos de ter um prêmio, ele deveria ser de mais de 100 anos. Foram precisos, em média, 140 anos para validar a contribuição de alguém como Julius Regnault, que descobriu a opcionalidade e a mapeou matematicamente, junto com o que chamamos de pedra filosofal. Sua obra permaneceu na obscuridade durante todo esse tempo. Agora, se o leitor quiser ser convencido de meu argumento do quanto a ciência pode ser ruidosa, considere qualquer livro didático que tenha sido lido no ensino médio ou na faculdade, e no qual se interessava naquela época, em qualquer disciplina. Abra um capítulo aleatório e constate se aquela ideia ainda é relevante. Provavelmente, ela poderá ser enfadonha, mas ainda relevante. Ou não ser enfadonha,
e continuar sendo relevante. Poderia ser a famosa Carta Magna de 1215, História Britânica, as Guerras Gaulesas de César e História Romana, uma apresentação histórica da Escola dos Estoicos, Filosofia, uma introdução à mecânica quântica, Física, ou as árvores genealógicas de cães e gatos, Biologia. Agora, tente obter a ata de uma conferência aleatória, que aconteceu há 5 anos, sobre determinado assunto do momento. Provavelmente, ela não será muito diferente de um jornal de 5 anos atrás, talvez, até, menos interessante. Então, assistir a conferências inovadoras pode ser, estatisticamente falando, um desperdício de tempo tão grande quanto comprar um bilhete de loteria medíocre, com pequeno retorno. As chances de o artigo ser relevante e interessante daqui a 5 anos não são maiores do que uma em 10.000. A fragilidade da ciência. Até mesmo a conversa de um professor do ensino médio ou de um professor universitário mal-sucedido tem mais chances de ter mais valor do que o mais recente artigo acadêmico, de estar menos corrompida pela neomania. Minhas melhores conversas filosóficas têm sido com professores franceses do ensino médio que adoram o tema, mas não estão interessados em seguir carreira escrevendo artigos sobre isso. Na França, filosofia é uma disciplina ensinada no último ano do ensino médio. Em qualquer disciplina, os amadores serão melhores se for possível conectar-se com eles. Ao contrário dos diletantes, os profissionais de carreira são, para o conhecimento, o que as prostitutas são para o amor. Claro que podemos ter a sorte de encontrar uma preciosidade aqui e ali, mas, em geral, na melhor das hipóteses, uma conversa com um acadêmico seria como uma conversa entre encanadores, e, na pior delas, entre porteiros, disseminando a pior espécie de fofoca. Fofocas sobre pessoas desinteressantes, outros acadêmicos, e futilidades. É verdade que conversar com os melhores cientistas pode, às vezes, ser cativante, pois são pessoas que agregam conhecimento e para quem esgotar um assunto é fácil, pois todas as pequenas partes daquele tema estão conectadas. Mas, atualmente, em nosso planeta, essas pessoas são muito raras. Concluo a presente sessão com a seguinte história. Um dos meus alunos, que estava estudando, dentre todas as disciplinas, economia, pediu-me uma orientação sobre o que ler, o mínimo possível daquilo que foi escrito nos últimos 20 anos, exceto os livros de história que não sejam sobre os últimos 50 anos. Deixei escapar, irritado, já que odeio essas perguntas do tipo: qual é o melhor livro que você já leu? Ou quais são os 10 melhores livros que existem? Meus 10 melhores livros de todos os tempos mudam ao fim de cada verão. Além disso, tenho elogiado bastante o mais recente livro de Daniel Kahneman, porque, em grande parte, trata-se de uma exposição de suas pesquisas feitas entre 35 e 40 anos atrás, filtradas e modernizadas. Minha recomendação pareceria impraticável, mas, depois de algum tempo, o aluno desenvolveu certa cultura em textos seminais, como Adam Smith, Karl Marx e Hayek, textos que ele acredita que continuará citando aos 80 anos. Ele me disse que, depois de sua desintoxicação, percebeu que tudo o que seus colegas fazem é ler o material conveniente, que se torna obsoleto na mesma hora, o que o deverá desaparecer. Em 2010, a revista The Economist pediu-me para imaginar o mundo em 2036. Como eles estavam cientes de minha reticência em relação aos prognosticadores, sua intenção era apresentar um equilíbrio crítico e usar-me como contrapeso às inúmeras projeções imaginativas, esperando que eu me manifestasse com minhas habituais invectivas irritadiças, desdenhosas e irascíveis. Eles ficaram bastante surpresos quando, depois de uma lenta caminhada de 2 horas, anotei uma série de previsões de uma só vez e enviei-lhes o texto. Inicialmente, eles devem ter pensado que eu estava de brincadeira, ou que alguém recebera o e-mail errado e estava se passando por mim. Delineando o raciocínio sobre fragilidade e assimetria, com cavidade para erros, expliquei que esperava que o futuro fosse preenchido com estantes de parede a parede, dispositivos chamados de telefone, artesãos e coisas assim, usando a noção de que a maior parte das tecnologias que tem, atualmente, 25 anos de existência deveriam perdurar por outros 25. Mais uma vez, a maioria, não todas. G. Mas o frágil deverá desaparecer, ou perder força. Mas o que é o frágil? A extensa e otimizada superdependência da tecnologia, a superdependência do assim chamado método científico, ao contrário de heurísticas testadas pelo tempo. As empresas que são grandes hoje em dia deverão desaparecer,
já que sempre se deixaram enfraquecer pelo que consideram ser sua força, o tamanho, que é o inimigo das empresas, uma vez que provoca uma fragilidade desproporcional aos eventos do tipo cisne negro. As cidades-estado e as empresas de pequeno porte estão mais propensas a perdurar, e, até mesmo, a prosperar. O Estado-nação, o Banco Central emissor de moeda, essas coisas chamadas de departamentos de economia, podem sobreviver nominalmente, mas com muito menos poder. Em outras palavras, o que vimos na coluna esquerda da tríade deverá desaparecer, infelizmente, para ser substituído por outros itens igualmente frágeis. Os profetas e o presente, ao emitir alertas com base na vulnerabilidade, ou seja, a profecia subtrativa traço, estamos mais próximos do papel original do profeta, alertar, não necessariamente prever, e prever calamidades se as pessoas não ouvirem. O papel clássico do profeta, pelo menos no sentido do levante, não é perscrutar o futuro, mas falar sobre o presente. Ele diz às pessoas o que fazer, ou melhor, o que não fazer, o que, na minha opinião, é mais robusto. Nas tradições monoteístas do Oriente Próximo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o principal papel dos profetas é proteger o monoteísmo contra seus inimigos idólatras e pagãos, que podem gerar calamidades para a população desgarrada. O profeta é alguém que está em comunicação com o Deus único, ou que, pelo menos, pode ler sua mente, e, o que é fundamental, emitir alertas para seus súditos. O Nabi semita, expresso como Nevi ou Nebi, no original hebraico, com pequenas diferenças na pronúncia em aramaico, Nabi, e árabe, Nabi, é, principalmente, uma pessoa que se conecta com Deus, expressando o que está na mente de Deus. O significado de Nabi, em árabe, é notícia arrai-semita original. Em acadiano, Nabu, significava chamar. A tradução inicial grega, propetes, significa porta-voz, que é mantida no Islã, já que o duplo papel de Maomé, o profeta, é o do mensageiro, razou. Havia algumas pequenas diferenças de classificação entre as funções de porta-voz, Nabi, e mensageiro razou. O trabalho da mera previsão está basicamente limitado aos videntes, ou à variedade de pessoas envolvidas na adivinhação, tais como os astrólogos, tão rejeitados pelo Alcorão e pelo Antigo Testamento. Mais uma vez, os cananeus haviam sido muito promíscuos em suas teologias e em suas múltiplas abordagens ao lidar com o futuro, e o profeta é, justamente, alguém que lida apenas com o Deus único, e não com o futuro como um mero balita. A vocação de profeta levantino também não era uma profissão particularmente desejável. Como afirmei no início do capítulo, a aceitação estava longe de ser garantida. Jesus, mencionando o destino de Elias, que advertiu contra Baal, e, então, ironicamente, teve de buscar consolo em Sidom, onde Baal era adorado, anunciou que ninguém é profeta em sua própria terra. E a missão profética não era, necessariamente, voluntária. Considere a vida de Jeremias, que vem de Jeremiades, Lamentações, uma vez que seus desagradáveis alertas sobre destruição e cativeiro, e suas causas, não o tornaram popular, sendo a personificação da ideia de atire no mensageiro e da expressão veritas odium pariti. A verdade traz o ódio. Jeremias foi espancado, punido, perseguido e vítima de inúmeros complôs, que envolveram seus próprios irmãos. Relatos apócrifos e criativos dão conta de que ele foi, inclusive, apedrejado até a morte no Egito. Mais ao norte dos semitas, na tradição grega, encontramos o mesmo foco em mensagens, alertas sobre o presente e a mesma punição infligida àqueles capazes de compreender o que os outros não compreendem. Cassandra, por exemplo, recebe o dom da profecia, juntamente com a maldição de não ser acreditada, quando as serpentes do templo limpam seus ouvidos para que ela possa ouvir algumas mensagens especiais. Tiresias tornou-se cego e foi transformado em uma mulher por revelar os segredos dos deuses, mas, como consolo, Atena lambeu seus ouvidos para que ele pudesse compreender os segredos nos cantos dos pássaros. Lembre-se do que vimos no capítulo 2, sobre a incapacidade de aprender com comportamento passado. O problema da falta de recursividade na aprendizagem, a falta de pensamento de segunda ordem, é o seguinte: se aqueles que transmitiram algumas mensagens consideradas valiosas no longo prazo foram perseguidos no passado, seria de se esperar que houvesse um mecanismo de correção, que as pessoas inteligentes acabassem aprendendo com essa experiência histórica.
de modo que aqueles que transmitem novas mensagens fossem recebidos com um novo entendimento em mente. Mas nada disso acontece. Essa falta de pensamento recursivo não se aplica apenas à profecia, mas também a outras atividades humanas. Se um indivíduo acredita que o que funcionará e trará bons resultados será uma nova ideia sobre a qual os outros ainda não pensaram, o que comumente chamamos de inovação, seria de se esperar que as pessoas se apegassem a isso e soubessem discernir as novas ideias, sem depender muito da percepção dos demais. Mas as pessoas não fazem isso. Algo considerado original tende a ser modelado com base em algo que era novo naquele instante, mas que, hoje, já não é mais. Portanto, ser um Einstein, para muitos cientistas, significa resolver um problema semelhante ao que Einstein resolveu, quando, naquele momento, Einstein não estava resolvendo, de forma alguma, um problema comum. A própria ideia de ser um Einstein na física não é mais original. Detectei, na área de gerenciamento de riscos, um erro semelhante, cometido por cientistas que tentam ser novos de uma maneira comum. As pessoas que lidam com gerenciamento de riscos levam em consideração apenas as coisas arriscadas que as prejudicaram no passado, dado o seu enfoque em evidências, sem perceberem que, no passado, antes de aqueles eventos acontecerem, tais ocorrências prejudiciais não tinham qualquer precedente, escapando aos padrões. E meus esforços pessoais para fazê-las enxergar a questão de outro ângulo e considerar essas observações de segunda ordem falharam, assim como meus esforços para conscientizá-las da noção de fragilidade. O cachorro de Empédocles. Em Magna Moralia, de Aristóteles, há uma história, possivelmente apócrifa, sobre Empédocles, filósofo pré-socrático a quem se perguntou por que um cachorro prefere dormir sempre sob o mesmo ladrilho. Sua resposta sugeria que deveria haver alguma semelhança entre o cachorro e o ladrilho. Na verdade, a história pode ser até duplamente apócrifa, uma vez que não sabemos se a obra foi realmente escrita por Aristóteles. Considerem a correspondência entre o cachorro e o ladrilho. Uma correspondência natural, biológica, explicável ou não explicável, confirmada por uma longa série de frequentações recorrentes. Em lugar do racionalismo, considere, simplesmente, a história em si. O que me leva a concluir nosso exercício sobre as profecias. Suponho que as tecnologias humanas que sobreviveram, tais como a escrita e a leitura, são como o ladrilho para o cachorro, uma correspondência entre amigos inatos, porque dizem respeito a algo profundo em nossa natureza. Toda vez que ouço alguém tentando comparar um livro e um e-reader, ou alguma coisa antiga e uma nova tecnologia, as opiniões brotam, como se a realidade se importasse com opiniões e discursos. Existem segredos em nosso mundo que só a prática pode revelar, e nenhuma opinião ou análise jamais conseguirão captá-los na íntegra. Evidentemente, essa propriedade secreta é revelada com o tempo, e, felizmente, apenas com ele. O que não faz sentido. Levemos essa ideia do cachorro de Empédocles um pouco mais longe. Se algo que não faz sentido para nós, digamos, a religião, se formos até aos traços, ou algum velho hábito ou prática considerados irracionais, se este algo existe há muitíssimo tempo, então, irracional ou não, poderemos esperar que permaneça entre nós por muito mais tempo, e sobreviva àqueles que clamam por sua morte.